E aí, aqui é o Node, aproxime-se e deslumbre-se, está na hora das histórias tenebrosas de Amishibai. Começaremos o vídeo de hoje com um conto chamado Tarô. Hatanaka é um policial novato, ele foi designado a realizar uma palestra sobre a segurança no trânsito, em uma assembleia pública. Ele também possui a habilidade de conduzir bonecos de ventríloco, por esse motivo fará a apresentação ao lado do seu boneco Tarô. O homem entra no palco e rapidamente começa sua apresentação. Através de Tarô, ele fala que gosta de andar de bicicleta, mas adverte que sempre respeita o limite de velocidade. E ao atravessar uma rua, é fundamental que o ciclista olhe para os dois lados. Hatanaka, ao tentar exemplificar, move a cabeça do boneco para a esquerda, mas ao tentar direcionar sua cabeça para a direita, não consegue. O policial não entende o que está causando esse problema, e então ele força a estrutura do boneco até que algo desconhecido cai do seu interior. O homem, em seguida, percebe que se tratava de um talismã de madeira. Ele fica confuso, pois nunca havia visto essa peça dentro do boneco. Nesse momento, algumas crianças da plateia percebem um comportamento estranho em Tarô. Mas antes que pudessem dizer algo, Hatanaka retorna com sua apresentação. Entretanto, o policial percebe que já não está mais controlando o boneco. Tarô começa a se movimentar e falar com sua própria voz. O homem fica assustado ao se deparar com essa situação bizarra. No entanto, a plateia não nota essa diferença, acreditando que isso faz parte da apresentação. Tarô olha para Hatanaka e diz que sempre teve vontade de falar, mas o homem não deixava. O boneco fala para todos que sempre andou de bicicleta em alta velocidade e nunca olhava para os lados, até o dia que um carro entrou na esquina em alta velocidade. O boneco diz que houve um grande barulho e em pouco tempo várias pessoas chegaram até o local. Enquanto narrava a história, Hatanaka tentava de todas as formas se livrar do boneco. A plateia achava cômico um policial brigando com um brinquedo, até que o homem finalmente conseguiu arremessar Tarô para fora do palco. Ao cair no chão, a plateia para de rir e Tarô diz a todos que está sentindo muita dor. Vamos então para a segunda história, chamada de Cozinha. Mitsuko é uma jovem universitária. Ela caminha pelas ruas da cidade para se encontrar com sua amiga do ensino médio, Ayano. As duas se reúnem no apartamento de Ayano. Ela diz que irá preparar uma deliciosa refeição e pede que sua amiga tome chá antes que tudo esteja pronto. Mitsuko fala que o apartamento de sua amiga é ótimo e até mesmo parece novo. No entanto, Ayano responde que outras pessoas já moraram no local, mas nenhum dos inquilinos ficou por muito tempo. Nesse momento, Mitsuko percebe que o ar-condicionado do local estava emitindo um barulho estranho. Após alguns segundos, ela percebe que o ruído, na verdade, parece ser a voz de um homem. A garota fica tão fixada com aquilo que não consegue tirar os olhos do ar-condicionado. Nesse instante, um olho surge em meio ao aparelho. Mitsuko grita e em seguida, a luz do local é desligada. A garota chega à conclusão de que existe algo de errado com aquele lugar, pois sente que está sendo observado o tempo todo. Ayano explica que algumas vezes a energia do prédio cai, mas afirma que depois de alguns minutos ela volta ao normal. Ela diz que já terminou de preparar a refeição e serve um prato de macarrão para sua amiga. Mitsuko tenta controlar o seu medo para não assustar sua amiga, porém ela observa que uma criatura bizarra está saindo de dentro da pia da cozinha. O monstrengo se aproxima cada vez mais das garotas. No entanto, Mitsuko percebe que Ayano não consegue vê-lo. A menina não sabe como dizer isso a sua colega, mas ao demonstrar um comportamento estranho, Ayano deduz que Mitsuko não está gostando da comida. Mitsuko responde que não se trata disso. A menina tenta dizer algo, mas se sente ainda mais apavorada à medida que a criatura se aproxima da mesa. Em meio à enorme pressão, Ayano exige que sua amiga diga algo, mas a garota não consegue responder. Ayano se estressa com a situação e diz que sempre achou a personalidade de Mitsuko repugnante. Ela se enfurece e grita que a amizade delas acabou. Nesse momento, a criatura bizarra devora Ayano. Mitsuko corre do local assustada. Ela tenta voltar para casa, mas no caminho percebe que uma sombra gigantesca está sendo formada a partir da casa de sua amiga. Mitsuko fica completamente paralisada ao se deparar com essa bizarrice. A sombra, no entanto, cresce ainda mais e cobre todo o lugar. E fim. A terceira história é intitulada como A Última Boneca.
Masamichi volta para casa após um dia na escola. Ele se encontra com a mãe ao chegar em casa. O garotinho entusiasmado fala que encontrou uma boneca russa em um terreno baldio nas proximidades. A mulher acha aquilo assustador e afirma que seu filho não pode ficar com aquele objeto. Ela então decide se livrar da boneca por conta própria. À noite, Masamichi conversa com o pai e informa que sua mãe ainda não voltou para casa. O homem conforta o garoto, afirmando que provavelmente a mulher estava fazendo algumas compras. Alguns segundos depois, a mulher volta para casa com a boneca russa em suas mãos. Ela apenas passa por sua família e diz que vai para o quarto dormir. Masamichi acha aquilo estranho, mas resolve não dizer mais nada. No dia seguinte, o garotinho escuta a mãe chorando. Ele sai do seu quarto rapidamente e corre em sua direção para tentar ajudá-la. Porém, ao encontrar a mulher, ele percebe que ela está completamente normal e estável. E ele explica que a ouviu chorar, mas ela responde que foi apenas impressão dele. O garoto então volta para o seu quarto e escuta risos da mulher. Masamichi raciocina que desde o dia que trouxe a boneca para sua casa, sua mãe tem agido de forma estranha. No dia seguinte, o garotinho fala com seu pai sobre o comportamento estranho da mãe. Ele conta que a ouviu chorar e segundos depois escutou risos do seu quarto. O pai do menino explica que isso poderia ser a televisão ou um rádio. Nesse momento, a mulher se aproxima de sua família com a boneca em suas mãos. Ela diz que irá tomar banho. Masamichi se aproveita da situação para ir até o banheiro e identificar se existe algo de errado com a boneca russa. Ele consegue pegá-la novamente e, sem hesitar, começa a retirar suas camadas. Ele percebe que enquanto retirava as bonecas, cada vez mais o brinquedo tomava uma aparência assustadora. Ao chegar na penúltima camada, ele observa que a boneca estava completamente rabiscada. Masamichi fica paralisado com aquilo, mas percebe que ainda existe outra camada para olhar. Ele então retira a penúltima camada e se depara com o que estava no centro da boneca russa. No mesmo instante, vários gritos e risadas são ouvidos por toda a casa. O pai corre rapidamente até o banheiro para ver o que aconteceu, mas ao chegar no local, identifica que sua esposa e seu filho estão parados ao lado da boneca. Ele pergunta se está tudo bem, pois ouviu gritos. No entanto, a mulher responde que nada aconteceu, afinal poderia ter sido apenas a sua imaginação. E fim. Nossa quarta história tenebrosa se chama A Moça na Parede. Em um complexo de apartamentos, um jovem universitário sempre observa uma mulher que mora no prédio da frente. Ele é completamente apaixonado por ela, mas se questiona se ela tem algum namorado. O garoto sempre a observa enquanto ela está na sacada do apartamento e todas as vezes se impressiona com sua beleza. O jovem decide se concentrar e voltar a estudar, afinal a garota havia saído da sacada. Entretanto, o garoto percebe que algo bizarro está escalando o prédio da frente. Ele identifica ser uma criatura obscura e desconhecida. Rapidamente, o monstrengo chega até o apartamento da garota e invade o local. O garoto entra em pânico por não saber o que fazer. Ele espera que sua vizinha esteja bem e nada de grave tenha acontecido. Alguns segundos depois, a mulher vai até a sacada do apartamento. O jovem se sente mais tranquilo ao ver que ela está a salvo e que tudo aquilo pode ter sido apenas a sua imaginação. Entretanto, a mulher começa a demonstrar um comportamento anormal. Ela contorce o seu corpo e começa a andar como um animal. Rapidamente, ela percebe que está sendo observada e olha atentamente na direção do garoto. O jovem se assusta e no mesmo instante se esconde. Após alguns segundos, ele volta a olhar através da janela e percebe que sua vizinha não está mais na sacada. Ele fecha as cortinas da casa e tenta voltar a estudar para esquecer tudo o que aconteceu. Porém, o garoto começa a escutar um barulho estranho. Ele se levanta da cadeira e consegue ouvir que algo está se movendo do outro lado da parede. Nesse momento, a porta do banheiro abre sozinha. Ele aproxima lentamente para verificar se existe algo de errado. Ao chegar mais perto, observa que não havia nada no local. Sendo assim, ele volta para a sala. O garoto decide descansar um pouco devido a todo o estresse, mas percebe que a janela da casa estava aberta. Ele tem certeza que não a abriu em nenhum momento. Nesse instante, a vizinha do jovem surge no local com uma aparência bizarra e começa a encará-lo. E fim. Partiremos para a quinta história, intitulada como Armário. Katagiri é uma adolescente apaixonada por um garoto de sua escola. Ela é bastante tímida e tem vergonha de dizer algo a ele, então apenas o observa de longe. Enquanto voltava para casa após o fim das aulas, a garota escuta a conversa de duas estudantes. A dupla comenta sobre um armário que existe no andar do fundo da estação.
Segundo rumores, uma boneca está guardada no local, e ao colocar uma foto da pessoa amada dentro do armário, o amor entre os dois irá florescer instantaneamente. A garota escuta toda a conversa e no mesmo dia se dirige ao lugar. Ela caminha por um longo corredor até encontrar vários armários no local. Ela se questiona em qual deles está a boneca, então a garota recorda que o seu amado veste a camisa 10 no time de beisebol. Através dessa relação, ela decide abrir o armário 10. Ao fazer isso, a estudante se assusta ao se deparar com uma boneca bizarra com traços assustadores. Mesmo diante disso, a menina coloca a foto do garoto ao lado da boneca e pede para que tudo ocorra bem. No dia seguinte, após o fim das aulas, Katagiri retorna ao local para ver se algo aconteceu. Ela atravessa todo o corredor e abre o armário. A garota fica intrigada ao perceber que a foto que colocou no lugar havia desaparecido. Apenas a boneca continuava presente no armário. Nesse momento, a garota é surpreendida pela chegada do garoto por quem é apaixonada. Ela fica tímida com sua presença, mas ambos acabam conversando sobre o rumor do armário que concede pedidos. A menina fala que colocou a foto de alguém, mas quando foi checar novamente, já não estava mais no lugar. Katagiri explica que apenas a boneca ainda está no local. O garoto se assusta ao escutar isso, ele avisa que esse armário é o errado. No mesmo instante, a porta do armário se abre e a boneca já não estava lá. Os dois estudantes se assustam com um barulho. Em seguida, o garoto começa a sentir fortes dores por todo o seu corpo. Katagiri não sabe o que fazer, então apenas o observa diante daquela situação assustadora. Poucos segundos depois, o corpo do jovem é completamente esmagado por uma pressão absurda. Seu corpo se transforma em uma grande massa humana, e logo em seguida, aquela lambreca bizarra é arremessada para dentro do armário. Após isso, a porta se fecha e apenas uma risada pode ser escutada. E fim. Vamos então para a sexta história, intitulada como Now. À noite, um pai brinca com seu filho antes de dormir. O homem usa uma lanterna para criar sombras no teto do quarto. Ele consegue entreter o garotinho até o momento em que ele dorme. Entretanto, durante a madrugada, o garotinho observa algo estranho em seu quarto. Takun consegue ver que várias sombras estão se movimentando sozinhas no teto. Ele acha aquilo divertido e nomeia a sombra com o nome de Now. No dia seguinte, a mãe do menino pergunta ao seu marido se ele conhece algum Now. E ele explica que Takun fala esse nome apenas à noite e não entende o porquê isso vem ocorrendo. O homem responde que também não conhece nenhum Now. Enquanto estavam no quarto, o garotinho olha para o teto e afirma que Now está lá. Os pais do menino olham rapidamente para o teto, mas não enxergam nada. Devido a isso, eles acreditam que Takun está apenas brincando. Por esse motivo, resolvem esquecer esse assunto, até mesmo brincam com a situação. Naquela madrugada, Takun acorda e observa que Now está se movimentando novamente. Porém, dessa vez, o garotinho se assusta, pois a sombra toma a forma de um rosto gigante e tenta se aproximar dele durante a noite. No entanto, o rosto bizarro observa a mãe do garotinho e se aproxima dela durante a madrugada. No dia seguinte, a mãe de Takun diz ao seu marido que talvez Now seja o amigo mais jovem que o homem tinha na época da universidade. Nesse momento, o pai, com uma expressão de terror, recorda que existiu alguém que foi o principal motivo pelo qual se casou com sua esposa. Esse alguém chamou o pai de Takun uma única vez e depois faleceu sozinho. Meses depois, o casal comemora a chegada do segundo filho e lhe dão o nome de Now. Vamos então para a sétima história, chamada de Gachapon. Após um dia frustrante de trabalho, um empresário retorna para casa com um sentimento extremo de tristeza, pois não conseguiu fechar nenhum contrato naquele dia. Enquanto caminhava pela rua, o homem percebe que uma pessoa apresenta um comportamento bastante estranho. Ele vê que um velhote estava fanático por uma máquina de gachapon, que é um mecanismo de vendas automático. O homem então reflete sobre o que havia dentro das cápsulas para deixar alguém tão fascinado assim. O empresário segue seu caminho para casa, mas no dia seguinte, ele passa pela mesma rua e decide ir até a máquina de gachapon por pura curiosidade. Ele observa que é uma máquina normal como as outras, e então coloca a quantia necessária para ganhar uma cápsula. Após isso, ele pega o objeto em suas mãos e o abre. Ele se espanta ao ver o que havia dentro da cápsula. Se tratava de uma antiga borracha em formato de carro que ele perdeu na época da escola. O homem fica feliz ao ver o seu item novamente, porém, sem perceber, o seu cabelo se torna completamente branco e alguns traços de envelhecimento surgem em seu rosto. O empresário se anima e resolve comprar mais cápsulas para descobrir o que vai ganhar.
Ele consegue uma nova cápsula e nela vem um boneco em miniatura de John, um cachorro que o homem tinha quando ainda era criança. Após isso, a pele do homem começa a envelhecer completamente e seus movimentos se tornam mais restritos. No entanto, isso não é o suficiente para pará-lo. Ele tem curiosidade para saber o que ganhará em seguida, por isso compra mais uma cápsula. Dentro do objeto, ele encontra outra miniatura. Se tratava de Mickey, sua melhor amiga da infância, que se mudou para outro lugar há muito tempo. O homem afirma ter saudades do tempo que brincavam juntos, mas sem notar, os seus próprios dentes começam a cair. Nesse momento, um homem passa pelo local e acha estranho o comportamento do velhote. Ele observa por um tempo e segue o caminho até sua casa. O velhote então tenta comprar mais uma cápsula, mas já não tem forças para fazer isso. Ele cai no chão e dá o seu último suspiro de vida. No dia seguinte, o homem que passou pelo local observa a máquina de gachapon e se questiona sobre o que havia nas cápsulas que deixou o velhote tão fascinado. Por curiosidade, ele se aproxima da máquina e resolve comprar uma cápsula. E fim. Nossa oitava história tenebrosa de hoje se chama Despedida Confessional. Ken é o jovem que saiu da cidade para visitar os seus parentes que viviam em uma aldeia. Ele foi até o local para acompanhar o funeral de Endo Shuzo, um parente com quem o garoto não teve tanto contato. Ao chegar no lugar, Ken percebe que as pessoas estão rindo e conversando sobre assuntos diversos. Ele acha o ambiente descontraído para um funeral, mas rapidamente se encontra com a esposa do falecido. A mulher agradece por sua visita e pede que todos se reúnam em uma casa. Ken observa que aquele não é um funeral normal, pois é algo totalmente diferente do que já presenciou. A viúva então diz ao garoto que naquele funeral eles praticam a despedida confessional. Se trata de um ritual onde uma pessoa conta para o falecido um segredo que não conseguiu contar quando ele ainda estava vivo. E segundo o ritual, o pecado confessado sobe para o céu junto com a alma do morto. Um dos parentes entra na sala em que o falecido está e revela a Endo que ele havia engravidado sua própria esposa uma vez. Em seguida, uma garota entra na sala e confessa que foi ela quem quebrou o ramo da árvore de ameixas que Endo mais gostava. Ken rapidamente se sente pressionado, pois é o próximo a continuar com o ritual. O garoto tem um pouco de medo, mas caminha até onde seu falecido parente estava deitado. O jovem senta ao lado do morto e tenta lembrar de algum pecado para confessar. Ele recorda de algo de sua infância e diz a Endo que ele foi o responsável pela morte do seu cachorro, pois ele acabou falecendo devido a um grave descuido. Nesse momento, um forte vento entra no local e todas as velas se apagam. Ken fica completamente assustado, mas rapidamente se recompõe e acredita que tudo foi apenas o vento. Entretanto, quando estava prestes a sair da sala, o morto levanta enfurecido e pergunta se aquilo era realmente verdade. E fim. Vamos então para a nona e penúltima história de hoje, chamada de Ominie. Osaka é uma jovem professora que saiu de Tóquio para dar aulas em uma escola de ensino médio na zona rural. Ela é muito admirada por seus alunos, por esse motivo, todos desejam sentar ao seu lado na hora da refeição. Durante o almoço, os alunos sentem um cheiro bastante estranho, mas logo reconhecem se tratar de Ominie. Quando o prato é servido, todos os alunos começam a devorá-lo imediatamente. Osaka, por outro lado, fica abismada ao ver que a refeição tinha uma coloração estranha e uma aparência bizarra. Ela não consegue comer aquilo e resolve envolver o alimento em uma sacola para jogar fora após o fim das aulas. No final do dia, a mulher se dirige até um incinerador e ao tentar jogar o Ominie no fogo, o alimento se move sozinho e acaba sendo consumido pelas chamas. Osaka se assusta com aquilo e segue a caminho de sua casa. Durante o trajeto, a professora encontra um restaurante. Ela decide entrar no lugar e comer algo, afinal, não conseguiu almoçar na escola em que trabalha. Após entrar no estabelecimento e comer uma boa refeição, ela escuta duas pessoas pedindo o Ominie para comer. Ela se sente mal apenas de ouvir o nome do alimento e alguns segundos depois, percebe que os dois clientes estavam devorando rapidamente a refeição. Ela então sai do local sentindo muita náusea. No dia seguinte, ela informa a diretora da escola que está bastante doente e não poderá trabalhar.
A mãe da mulher percebe que ela não está nada bem e por esse motivo decide fazer um belo jantar para sua filha. À noite, Osaka consegue melhorar rapidamente ao comer a refeição preparada por sua mãe. No entanto, a mulher apresenta um comportamento diferente. Com um sorriso no rosto, a mãe de Osaka afirma que a garota não conseguiu comer Omni na escola. Por esse motivo, ela misturou o treco junto com alguns vegetais para que a garota comesse. Osaka começa a se sentir mal, mas rapidamente sua expressão muda e ao ver uma panela cheia de Omni, ela devora rapidamente a refeição que estava em seu prato. E fim. Nossa última história de hoje é intitulada como Irritado. Um homem irritado sempre escreve um relato do que aconteceu em seu dia em seu diário pessoal. No dia 28 de julho, ele escreve que seu chefe lhe deu uma bronca na frente de todos. Mas isso era ridículo, afinal ele é mais velho que seu próprio chefe, logo ele não tinha nenhum direito de questioná-lo. Enquanto escrevia, o homem se incomoda com a presença de insetos que voavam ao redor da lâmpada do seu quarto. Ele acha aquilo irritante, mas volta a escrever novamente. No dia 10 de agosto, o homem escreve em seu caderno que seus colegas de trabalho não conseguem trabalhar direito. A única coisa que sabem fazer é fofocar sobre a vida dos outros. Nesse momento, o homem se irrita com a presença dos insetos voadores. Por esse motivo, ele acende um incenso para afastá-los e volta a escrever sobre o quão ruins são seus colegas de trabalho. Alguns dias depois, o homem relata em seu diário que voltou para casa debaixo de chuva e no caminho se deparou com um casal dividindo o mesmo guarda-chuva. Ele escreve que ficou irritado ao ver aquela cena repugnante. No mesmo instante, os insetos voltam a voar ao redor da lâmpada do quarto. Sem paciência, o homem utiliza um inseticida para eliminá-los e logo depois queima as duas mariposas que tanto o irritava. No dia seguinte, o homem relata que tudo o irrita, as pessoas, os insetos, o seu corpo. Ele pega um espelho com suas mãos e resolve observar os seus olhos, pois está sentindo algo diferente neles. Ao fazer isso, ele percebe que existem várias larvas dentro dos seus olhos. O homem se assusta com aquilo, mas resolve voltar a escrever, reafirmando que tudo o irrita. Os insetos continuam o infernizando, então o homem elimina vários deles com inseticida, queima inúmeras mariposas e usa uma grande quantidade do produto tóxico em seu quarto. Algumas horas depois, ele havia perdido a vida e todo o seu corpo estava entrando em estado de decomposição e alguns insetos resolveram que iriam morar lá dentro. Sua última palavra escrita foi socorro, mas ele já não estava mais irritado para dizer algo. E fim. Pessoal, por hoje os nossos contos terminaram. Digam quais dessas histórias vocês seriam capazes de escapar com vida. Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!